E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas mais uma vez e hoje o último vídeo aqui da teoria da nossa montagem da Legacy. A partir desse vídeo nós já vamos colocar a mão na massa, vamos começar a montar a parte estrutural, começar a montar ela fisicamente. Então já se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos, me sigam lá nas minhas redes sociais que eu vou começar a postar bastante coisa por lá e já deixa o like que ajuda bastante. Então hoje nesse vídeo nós vamos dar uma passada pelos arquivos que nós precisamos imprimir para poder fazer a montagem da nossa Legacy. Nós vamos ver os arquivos originais, que são disponibilizados pela Vorum, e vamos ver também as modificações, algumas delas que eu fiz, para você poder utilizar no seu projeto. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então para começar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é baixar os arquivos para nós fazermos as impressões. Vamos vir aqui no GitHub da Vorum. Vamos clicar aqui nessa parte da Vorum Legacy e aqui nós vamos ter acesso a todo o projeto de montagem da Legacy. Você vai clicar aqui nesse botãozinho verde, Download Zip, você vai fazer o download de todos esses arquivos e o que nós precisamos ver aqui é a parte de STLs. Esses arquivos são divididos em algumas pastas, vamos começar aqui pela parte de eletrônica e aqui nós temos já uma outra pasta da parte de LCD. Se por acaso você for utilizar o LCD na sua impressora, você vai precisar fazer a impressão desses 4 arquivos aqui. Vamos só dar uma olhada aqui em alguns deles. Esse daqui é a capa frontal, da onde fica o nosso LCD. Então, se por acaso você for utilizar, faz a impressão desses 4 arquivos aqui da parte de LCD. Voltando, nós temos aqui agora esse Cable Frame Anchor. Aqui, pessoal, vocês podem ver que ele tem um X10, quer dizer que ele está pedindo para você imprimir 10 pecinhas dessa daqui. Você pode imprimir mais ou menos, eu acabo utilizando mais do que isso, mas aí fica a critério de vocês. Esse daqui é uma pecinha, onde nós passamos aqui uma fita Hellerman, você trava essa parte aqui no perfil T-Slot e você faz o Cable Management da sua impressora para deixar ela com um acabamento bem legal. Eu aconselho vocês a imprimir uns 15, 20 mais ou menos, eu acredito que já seja o suficiente. Aqui agora, parte de Enclosure, esse daqui é a caixa onde nós colocamos toda a parte eletrônica da nossa Legacy. Nesse caso aqui dessa caixa, nós precisamos utilizar os arquivos que eles recomendam lá na parte de configuração da Vorum, a parte eletrônica e da fonte. Vocês podem ver que aqui esse encaixe da fonte ele é um encaixe relativamente pequeno, porque nesse caso aqui eles utilizam uma fonte da Minwell. Como eu falei para vocês em alguns vídeos anteriores, é uma fonte bem cara, é uma fonte difícil de ser encontrada aqui no Brasil, e se por acaso você quiser utilizar a fonte que eu deixei recomendada lá na nossa lista de materiais, você vai precisar de um outro arquivo. E é aqui na nossa planilha de configuração que você vai ter acesso a esses arquivos. Nesse caso nós temos duas opções. Essa daqui para você poder utilizar uma SKR 1.3 e um Raspberry Pi Zero. E nós temos também uma versão com uma SKR Pro e um Raspberry Pi 3. Ou um 4, o encaixe é o mesmo. Então você vai escolher aí qual que é o ideal para o seu projeto. Nesse caso aqui eu coloquei ele no meu GitHub. Você tem acesso ao arquivo STEP, que é o arquivo que você consegue fazer o upload lá para o seu Fusion e fazer as modificações caso precise. Temos também os arquivos STL necessários para você poder fazer impressão, se for utilizar todos os materiais exatamente como os que eu utilizei nesse modelo de Vorum. Aqui nós podemos ver como é que ela fica depois de pronta. Então aqui nós temos uma fonte, que é aquela fonte que eu recomendei para vocês na nossa lista de materiais. É uma fonte bem mais barata e fácil de ser encontrada aqui no nosso país. Aqui na parte de baixo nós podemos ter uma noção de como é que fica com a parte eletrônica montada, nesse caso aqui uma SKR 1.3 e um Raspberry Pi Zero travado aqui na lateral. Aqui na parte de baixo tem também a lista de materiais que nós precisamos para fazer a montagem certinha dessa caixa lá na nossa Legacy. Então se você for utilizar isso daqui, tem toda a lista de material que você vai precisar para deixar ela montada certinha. E a nossa segunda opção é essa caixa aqui para nós travarmos uma SKR Pro junto com um outro Raspberry. Vamos dar uma olhada aqui nela. Esse daqui é uma renderização que eu fiz, como que ela fica pronta. E aí nesse caso eu consegui tirar umas fotos também de como é que ela tá. Ela ainda não está terminada na minha Legacy, ainda preciso fazer a conexão de alguns fios aqui, mas vocês já podem ter uma noção de como é que ela fica depois de montada na impressora. Aqui nós temos mais uma vez a lista de materiais e todos os arquivos necessários, tanto o STL quanto o arquivo STEP, caso você precise fazer alguma modificação para adequar ela ao seu projeto.
Então voltando aqui aos arquivos originais da Legacy, se você não for utilizar a lista de materiais que eles indicam, você pode baixar algumas das caixas que eu fiz lá. Se precisar, você faz a modificação necessária nela e pode utilizar para o seu projeto sem problema nenhum. Se por acaso você fizer alguma modificação e quiser disponibilizar ela para qualquer pessoa que queira baixar e poder utilizar, entre em contato comigo que nós podemos fazer o upload dela para o meu GitHub, ou você coloca no seu e aí eu gero um link e deixo lá salvo para qualquer pessoa que quiser um outro modelo de caixa diferente dos que eu já fiz. Então voltando, nós não vamos precisar imprimir essa parte do enclosure. O enclosure cover também não vai ser necessário, que é a tampa, uma vez que o nosso projeto já tem as tampas. E não vai precisar também desse estabilizador, porque eu fiz um desse daqui também, que já está disponível lá quando você fizer o download dos arquivos para impressão. Então voltando, parte da eletrônica nós já vimos tudo. Vamos vir aqui agora na parte de Gantry. E aqui nós temos esse AB Drive Units. Uma outra coisa que eu preciso explicar para vocês é, quando você encontrar um arquivo com essa letrinha A em colchetes, você deve imprimir ela na sua cor de destaque. Isso não é uma regra, você pode fazer ela da forma que quiser. Vocês podem até lembrar que em alguns vídeos anteriores eu mostrei um site para vocês em que você consegue configurar a sua impressora, personalizar a sua Legacy para fazer das cores que você acha legal. E lá você consegue ver mais ou menos como é que ela vai ficar e tomar a decisão se vai ou não vai fazer daquela maneira. Então aqui o ideal seria você imprimir essa peça na sua cor de destaque. Uma outra coisa que nós podemos ver aqui é o X2, então você vai precisar imprimir duas pecinhas dessa daqui. Continuando, essas outras peças aqui, todas elas nós vamos precisar fazer impressão, então aqui nessa parte do AB Drive Units você vai precisar imprimir todos os arquivos. Voltando, chegamos aqui na pasta de Front Idlers, vamos dar uma olhada aqui. Essas peças também você vai ter que imprimir todas elas. E uma dica que eu dou aí para vocês, caso queira fazer com uma diferença do modelo original, esse espaçador aqui, eu acabei fazendo ele impresso na minha cor de destaque. Ficou bem legal. Então, na parte de Front Idlers, vamos imprimir todos os arquivos. Xcarried agora, e aqui, mais alguns arquivos que você tem que imprimir na sua cor de destaque. Vamos dar uma olhada aqui em algum deles. Então esse clipezinho você vai precisar imprimir dois deles na sua cor de destaque. Voltando, aqui agora tem alguns arquivos que nós não vamos precisar imprimir, uma vez que eu já indiquei para vocês fazerem a atualização dessa parte aqui do que seria o Afterburner para uma versão um pouco melhor do que essa original utilizada na Legacy. Então esse arquivo aqui, o Blower Housing Front, nós não vamos precisar. Vamos ver alguns outros também que nós não vamos precisar. Esse Bolden Cable Cover, vamos utilizá-lo. Hot End Fan Mount, não vamos precisar dele. Esse Afterburner Umbilical Anchor, não vamos precisar. Eu nunca utilizei ele, nunca me fez falta, então provavelmente vocês também não vão utilizar. Blower Housing, esse daqui nós também não vamos precisar, uma vez que as nossas outras atualizações têm todas essas partes. Esse Bolden Adapter Midsection, vamos. O Front também vamos precisar. A parte traseira também. Probe Retainer, vamos precisar também. Xcarried, vamos precisar. Então o que nós não precisamos imprimir aqui? O Blower Housing Fan, Hot End Fan Mount, o Afterburner Umbilical, que nós não vamos utilizar, e o Blower Housing. Agora, para nós vermos as opções que nós temos melhores do que essa versão original, nós temos aqui o ABBN 30. Esse daqui já é uma atualização que utiliza o Blower 5015 no lugar do 4020 e ele tem um fluxo de ar bem melhor em relação ao original, principalmente na parte de resfriamento das peças. Como a maior parte das peças que nós vamos imprimir aqui na Legacy serão feitas em PLA, você precisa de um resfriamento melhor possível para poder garantir uma qualidade boa na sua impressão. Aqui nós podemos ver mais ou menos como é que ele vai ficar. Tem toda a parte de material que você vai precisar para poder fazer a montagem do ABBN 30 na sua impressora, caso você opte por utilizar ele. Aqui nós temos os arquivos STL e aqui você vai precisar de alguns arquivos. Nesse caso você vai escolher somente os arquivos para o seu Hot End. Vamos supor que você vai utilizar um Dragonfly, nesse caso aqui o nosso é o BMO, então você vai baixar apenas esse arquivo que é relacionado com o seu Hot End. Você vai imprimir esse daqui, é a parte traseira. Vamos precisar também da parte frontal, então você vai imprimir
essas duas peças aqui, que vão fazer a trava do seu hot end. Aqui na parte de baixo nós temos a parte frontal, que é basicamente o corpo principal do ABBN30. Então você tem que fazer a impressão dele. E se você por acaso optar em fazer a impressão dele, dá uma olhada certinho aqui, ó. Aqui na parte de baixo nós temos ele mostrando mais ou menos como é que é feita a montagem. E aí, seguindo isso daqui, você consegue utilizar ele na sua impressora sem problema nenhum. Mudando agora aqui para a cereja do bolo, que para mim é até o momento o melhor cabeçote de impressão, o mais bonito também que a Voron fez até o momento, que é o Stealth Burner. Mais uma vez aqui nós temos acesso aos arquivos, temos aqui a lista de materiais. Mais uma vez, pessoal, vocês vão precisar de alguns parafusos diferentes para poder fazer a trava dele na sua Legacy. Então dá uma olhada aqui nessa lista de materiais para ver o que você vai precisar. Uma coisa bem legal desse hot end é que nós temos aqui alguns LEDs que foram instalados nessa parte do cabeçote. Temos um aqui que faz a iluminação da logo da Voron, que ficou muito bonito. E temos também dois LEDs aqui na parte de baixo, perto do hot end, que fazem a iluminação da peça que está sendo impressa. Se por acaso você quiser comprar esses LEDs e não quiser importar da China, entre em contato comigo que eu tenho alguns deles aqui comigo. Eu posso fornecer ele aí para vocês, caso queiram. Entrando aqui agora na parte do STL, nós vamos precisar focar somente nessa pasta aqui do Stealth Burner. Esse ADXL345, ele nada mais é do que um suporte para você travar esse acelerômetro que é utilizado para fazer o input shaper lá do Clipper. Nós não vamos mexer com isso agora, então você não precisa mexer nessa parte aqui. Tool Heads, mesma coisa do ABBN30, você vai imprimir somente o arquivo que você vai utilizar na sua impressora. Vamos supor que você vai utilizar um Dragon na sua impressora, você vai clicar aqui ó, em Faetus Dragon, e aqui nós temos 3 arquivos diferentes, porém nós só vamos precisar de 2 deles. Vamos precisar dessa parte frontal, essa daqui não tem diferença, nós só temos um arquivo desse daqui, porém essa parte traseira nós temos 2 deles. E aqui o que você vai precisar ver para poder escolher o modelo certo para a sua impressora. Nós temos aqui o CW1 e o CW2. Esse CW vem de Clockwork. Clockwork é a extrusora direta da Voron. Nesse caso, quando foi lançado a Legacy, ainda não existia o Clockwork 2, então nós vamos baixar o Clockwork 1, uma vez que nós vamos utilizar os arquivos originais da Legacy. E como essa impressora não tem uma extrusora direta, mas sim uma extrusora Bowden, nós vamos baixar a versão do Clockwork 1, porque provavelmente é a versão que bate com os arquivos originais lançados pela Voron. Voltando aqui agora nos outros arquivos que nós vamos precisar imprimir, nós temos aqui algumas letras diferentes nos colchetes que eu preciso explicar para vocês o que é. Nesse caso aqui, todos esses arquivos LED você só vai precisar imprimir caso for utilizar o LED no seu Stealth Burner. Se você não for colocar esses LEDs, não tem necessidade de imprimir nenhum desses 3 arquivos. Então começando aqui com o primeiro, nós vemos aqui um A em colchetes, então você tem que imprimir ele na sua cor de destaque. E esse daqui é o corpo principal aqui agora da parte do Stealth Burner. Vocês podem ver que ele é bem mais bonito, ele tem aqui algumas curvas que deixam ele bem legal na sua impressora. Então agora vamos supor que você vai instalar os LEDs na sua impressora. Tem aqui agora algumas letras diferentes aqui nos colchetes e eu vou explicar para vocês o que cada uma delas é. Nesse caso aqui do C, ele indica que você precisa fazer a impressão desse arquivo aqui com um filamento transparente, que é um filamento clear, porque essa peça vai ficar ali perto do LED e você precisa que ela seja transparente para que a luz consiga passar por ela. Voltando aqui agora, as outras duas nós temos um O, e esse O aqui vem de opaque, ou seja, você precisa imprimir esses arquivos aqui com um filamento que seja opaco, um filamento que não vai passar luz. Então você escolheu, vai utilizar o Stealth Burner, você vai precisar imprimir também essa modificaçãozinha que eu fiz aqui, que é esse X Back Brace. Vou abrir ele aqui para vocês verem. Eu precisei fazer essa modificação para poder utilizar o Stealth Burner na minha Legacy, porque o Stealth Burner ele é maior do que a versão original utilizada pela Legacy. Então o que acontece? Quando você tenta fazer o home do eixo X, a lateral do Stealth Burner acaba batendo nos eixos retificados que ficam ali do eixo Y, e ele não consegue acionar o switch de fim de curso que fica no carrinho X. Então você não consegue fazer o home do eixo X se não utilizar essa adaptação. Aqui nós vamos precisar de um inserto, como eu falo aqui para vocês, nós vamos precisar de um inserto M3, que já está lá na lista de materiais que nós vimos anteriormente, e vamos precisar também de um parafusinho M3x8. É só colocar o inserto aqui na peça impressa, depois colocar um parafusinho que você consegue regular a distância desse parafuso,
e aí ele vai fazer o contato lá no switch de fim de curso do eixo X antes que o Stealth Burner bata na lateral da sua impressora. Eu não tenho certeza se tem que utilizar essa modificação aqui, caso você for utilizar a BBN30. Eu não utilizei ela em nenhuma das minhas impressoras, então não posso falar para vocês, mas por via das dúvidas, já baixa ela, imprime uma dessa no lugar da original, que se por acaso você precisar, ela já está pronta. Você pode só instalar aqui o inserto e o parafusinho e você vai ter o home do eixo X funcionando sem problema. Voltando aqui mais uma vez então para a parte dos STLs originais da Voron, aqui nessa parte do carrinho X, nós já vimos tudo o que precisamos e o que não precisamos imprimir. Chegando aqui agora, nessa última pasta de arquivos do Gantry, nós temos aqui o XY Joints e, como já diria o Ivan Miranda, Spacers! Vamos precisar aqui de 4 delas. Se você quiser imprimir elas na sua cor de destaque, pode imprimir também, dá uma diferença bem legal. Vamos dar uma olhada aqui nos outros. Esse daqui, pessoal, é o arquivo que eu acabei de mostrar para vocês, que é o arquivo modificado. Então, nesse caso, ó, XY Joint Back Brace, nós temos que imprimir 2 deles. Imprime apenas um e imprime a outra versão, que é aquela minha, que você não vai ter problema. Porque se por acaso você precisar dela, ela já está pronta. Não vai precisar ficar imprimindo outra peça à toa por causa disso. Tirando o back brace, todas as outras nós vamos precisar imprimir certinho aqui do jeito que está. Então, nesse caso, essa daqui você tem que imprimir 2 delas. Você vai fazer a impressão tudo certinho. Vimos aqui todos os arquivos do Gantry. Vamos passar aqui para esse Tools. E aqui nós temos somente um arquivo que você não vai precisar imprimir, uma vez que nós estamos fazendo uma modificação na nossa impressora. E essa ferramenta aqui ela não vai funcionar do mesmo jeito que funcionaria na versão original. Então não precisa perder tempo. Essa pecinha aqui, essa ferramenta, né, você não vai precisar imprimir. Chegamos aqui por último na parte do eixo Z. Vamos entrar aqui primeiro nesse Bad Carrieds e aqui nós vamos precisar de algumas modificações. Essa parte do Lower, nós vamos precisar imprimir eles da maneira que está aqui certinho, tanto o A quanto o B, porém aqui nesse Bad Carried Upper, tanto o A quanto o B, nós não vamos utilizar essa versão aqui, nós vamos utilizar esse arquivo aqui que eu liberei para vocês, que é o Z-Bearing Retainer. Vou abrir ele aqui para vocês verem. Como nós estamos utilizando uma mesa que não é a mesa recomendada pela Voron, os furos dessa mesa são diferentes do modelo original. Então, para você poder utilizar a área útil total dessa mesa, eu fiz esse arquivo aqui. Nós temos a versão A e versão B. Você vai imprimir 2 parzinhos desse daqui, são 2 unidades de cada. Aqui nós colocamos uma porquinha M3 nesse buraquinho lateral. E aqui você tem esse comprimento total aqui para poder fazer o ajuste da posição correta da sua mesa, para poder utilizar a área útil total dela. Então aqui você vai travar a mesa utilizando a molinha como espaçador da maneira normal. E assim você tem todo esse ajuste para poder deixar a sua mesa na posição certinha para poder imprimir na área total dela. Mais uma vez nós temos os arquivos STL e o arquivo STEP, caso você precise fazer alguma modificação. Então aqui na pasta do Bad Carrieds nós vamos imprimir esses 2 arquivos do Lower, tanto o A quanto o B. Vamos imprimir também esse block do eixo Z, que é onde nós vamos travar aquela porquinha de bronze. E aqui uma dica para vocês que querem fazer a impressora com uma cor mais legalzinha, eu imprimi esse arquivo aqui também na minha cor de destaque. Fica bem legal, dá uma diferença boa em relação ao modelo original. Voltando aqui agora, esses são os últimos arquivos que nós vamos precisar imprimir para poder fazer a montagem da Legacy. E aqui mais uma vez, tanto o Z Motor Mount A quanto o B, eu imprimi também na minha cor de destaque e ficou bem legal. Mas aí fica a critério de vocês, é só fazer a impressão deles nas quantidades corretas. E aqui nessa parte nós terminamos os STLs originais que nós precisamos imprimir para fazer a montagem da nossa Legacy. Porém, aqui é que nós temos uma pegadinha. Quando eu fiz a impressão da minha, eu entrei aqui, baixei todos os arquivos da Legacy, fiz a impressão e beleza. Achei que a impressora já ia ficar pronta quando eu acabasse de fazer a montagem, só que não, ficava faltando ainda a extrusora. E é por isso que nós vamos vir aqui mais uma vez no GitHub da Voron e vamos procurar aqui agora por essa pastinha aqui, que é o Mobius Extruder. E esse daqui é a extrusora M4, que é a extrusora Bowden, que nós vamos utilizar na Legacy. Aqui mais uma vez, é só fazer o download dos arquivos do mesmo jeito que o outro. Vamos clicar aqui nos STLs para nós vermos o que nós temos aqui. E aqui você precisa ficar esperto, porque nós temos uma diferença. Vocês podem ver que tem arquivos aqui com o mesmo nome, com a diferença que nós temos aqui a palavra Mirror. Mirror vem de espelhado, então essa peça aqui ela é diferente
dessa outra versão espelhada. Basicamente é essa a diferença, uma é espelhada da outra. Então você precisa ver qual que vai ser o arquivo certo para você poder fazer a impressão para travar na sua impressora, e aí você imprime somente os arquivos corretos. Começando aqui pelos espaçadores, vamos imprimir eles do jeito que está aqui normal. Ele fala para você imprimir na sua cor de destaque. Temos aqui uma polia de 80 dentes, você vai fazer a impressão dela também. Guidler, e aí aqui já começa as diferenças. Nós temos a versão normal e a versão espelhada. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Vocês podem ver a diferença. Então, você vai escolher qual que é o correto para o seu e vai fazer a impressão dele para poder utilizar no seu projeto. E uma modificação que está disponível para vocês fazerem, caso queiram, fica aqui nessas duas peças do endplate. Vocês podem ver aqui na planilha, nós temos esse arquivo backplate M4. E diferente aqui do endplate, essa forma como ele é feita, você faz a trava dele de forma vertical na parte traseira da impressora. O problema é que assim você utiliza mais tubo PTFE do que o necessário. Com essa modificação que eu fiz aqui, você consegue instalar ele na parte central superior da impressora, você vai travar ele de forma horizontal e aí assim dessa forma você consegue diminuir a quantidade de tubo PTFE que você vai precisar para que o seu carrinho se mova para todas as posições sem problema. E uma coisa boa de utilizar um tubo PTFE menor é que você melhora a parte de retração dessa extrusora. Então quanto menor for esse tubo, melhor a retração da sua extrusora. Aqui nos arquivos STL, eu coloquei aqui versão A e versão B, mas eu não tenho certeza, pessoal, se elas estão batendo com o que seria essa versão aqui original da Legacy. Então, antes de você fazer a impressão, vê certinho se é o mesmo modelo que você vai precisar. Então aqui ficou bem simples, é só você escolher certinho quais são os arquivos que você vai precisar para fazer a montagem da sua extrusora. Se são os arquivos espelhados, você baixa e faz impressão deles. Se não for, você imprime todos os outros que não tem a palavra mirror aqui no arquivo. E se por acaso você for utilizar a minha versão do endplate, não precisa imprimir nenhuma dessas duas aqui também. E agora dessa forma, nós acabamos aqui com todos os arquivos que nós precisamos imprimir para fazer a montagem da nossa Legacy. Com exceção de que eles não colocam nenhum suporte para o carretel de filamento, aí você teria que ir atrás de alguma outra impressora, de algum outro modelo, ou você pode utilizar também esse daqui que eu fiz, que é esse Spool Holder. Eu fiz a modificação desse arquivo aqui utilizando por base o suporte de carretel da Switchwire. Tive que fazer algumas modificações porque a Switchwire ela utiliza perfis 30x30. Então eu fiz a modificação aqui para que nós possamos utilizá-lo no perfil 20x20. E uma parte legal também é que você pode imprimir esse daqui do jeito que está, independente do lado que você for colocar o carretel. Se você precisar mudar ele de lado, você só puxa essa partezinha aqui, ela sai do lado e você consegue colocar ela encaixada do outro lado. E eu gostei bastante dessa modificação porque assim nós não perdemos espaço na parte traseira da impressora. Aqui vocês podem ver que da maneira que ela é montada originalmente, esse carretel ele fica aqui nessa parte traseira e ele passa um pouco para trás da impressora. Então você não consegue encostar a impressora na parede. Então como aqui no meu caso, meu quarto ele é bem pequeno, eu preciso utilizar a maior parte do espaço possível. Então daquela maneira que eu fiz, esse filamento agora ele fica travado mais ou menos aqui no meio da impressora. Como a extrusora também está aqui no meio, fica fácil do filamento sair e entrar aqui. Dessa maneira eu diminuo o tamanho do tubo PTFE que vai para o meu carrinho, como eu já falei para vocês anteriormente. E eu economizo espaço na parte traseira, deixando esse carretel aqui nessa lateral. Aqui nós temos também os materiais necessários para poder fazer a montagem dele. Você vai precisar aqui de um pedacinho de tubo PTFE com 96 mm para você poder colocar ele aqui nesse encaixe, garantindo assim uma boa movimentação do carretel quando você estiver fazendo a impressão. Voltando aqui agora nas modificações da nossa lista, só tem outros dois que nós precisamos dar uma olhada. Tem aqui esse fan grill. Esse é um arquivinho bem simples, só para proteger, para que você não bata o dedo no cooler que fica lá na parte da caixa eletrônica, que é um cooler 60x60. Você pode fazer a impressão dele e travar ele naquele cooler para que não tenha esse problema. Essa modificação foi feita para que você consiga utilizar ele com aqueles parafusos um pouco mais grossos, são parafusos comumente utilizados nesses coolers, são bastante utilizados em computadores. Ele é um parafuso que já faz rosca direto no cooler, mas se por acaso você quiser utilizar algum outro, dá para utilizar também. E por último, o Click Probe. Eu deixei aqui o GitHub que mostra certinho como é que você tem que fazer, quais são os arquivos.
Esse daqui, pessoal, nós vamos ter um vídeo separado, onde eu só vou falar do ClickProbe. Eu vou mostrar para vocês os arquivos que nós precisamos imprimir, as modificações que nós temos que fazer, como é que é feita a montagem, tudo isso aí com um pouco mais de detalhes, para quem quiser colocar um desse. E eu vou falar para vocês que eu recomendo muito, melhora muito, principalmente em relação ao sensor indutivo originalmente utilizado aqui nas Legacies. Então é isso aí. Próximo vídeo vamos começar a fazer a montagem física da nossa Legacy, vamos começar a montar a estrutura, começar a travar as peças impressas no lugar, vamos passar também por parte eletrônica, vamos fazer a configuração do Raspberry, vai ter muita coisa legal. Então já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, deixa o like para fortalecer o canal, compartilha aí com seus amigos, quem quiser construir uma impressora nova, fala para ele dar uma olhada aqui, que vai ser uma montagem bem legal, e qualquer dúvida, como sempre, deixa aí nos comentários. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Aquele abraço e tchau, tchau.